Olá, amigos do Lag Concursos. Professor Marcelo, mais uma vez com vocês, dando sequência às nossas aulas de Geografia de Pernambuco. E aí, moçada, dentro da demanda que foi passada lá do edital, que nós tivemos acesso, o pessoal pediu isso aqui, né? Professor Luiz e o Manuel passaram a demanda. Está lá, mesorregiões, micro-regiões e regiões de desenvolvimento de Pernambuco. Então, olha só. Pessoal, obviamente que isso aqui, eu, como professor aqui de Mato Grosso, tive que dar uma olhada, pesquisar e preparar para vocês. Eu vou ser bem franco, moçada. Isso aqui vamos dizer assim, é mais uma questão, é chato falar isso, porque eu não gosto de encarar a minha disciplina assim. Mas em geografia é mais uma questão de decoreba. Entendeu? O mais importante aqui é pelo menos você ter a noção de quem é quem e procurar fixar lá na Geografia Regional de Pernambuco as principais cidades, a localização que a gente vai passar para vocês. Isso aí eu acho que é o mais importante. Vocês entenderam? Porque, decorar tudo é complicado. Também acho que o cara não vai querer ser muito específico, né? Bom, se for, obviamente pode ser para privilegiar o pessoal lá de Pernambuco mesmo, que eventualmente vai estar fazendo concurso. Mas eu vou procurar passar aqui o máximo possível de informação para vocês para ajudar, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Na divisão político-administrativa em Pernambuco, o estado está subdividido em mesorregiões e micro-regiões. Certo? E, obviamente, a menor divisão político-administrativa, que são os municípios. Certo? Além das regiões de desenvolvimento, que são coisas diferentes. Eu vou explicar para vocês. Pessoal, quando a gente fala de município, é bom lembrar que aqui no Brasil o que prevalece é um critério político-administrativo. A gente vai falar até, depois podemos falar disso também em urbanização. Não se esqueça que município é a menor unidade político-administrativa que nós temos no Brasil, certo? E para o Brasil, a questão político-administrativa, cidade é toda sede de município. Então, se você não tem um município, aquilo ali não é uma cidade, tá? Então, quando, por exemplo, você fala da cidade de Garanhuns, ela é a sede do município de Garanhuns. Isso quer dizer que, por exemplo, vamos lá, rapidinho. Isso quer dizer que, pessoal, se eu tenho essa área aqui, é um determinado município, como eu falei, Garanhuns. Aqui está a cidade de Garanhuns. Eu pergunto, quem mora aqui mora em Garanhuns? Mora! Quem mora aqui mora em Garanhuns? Mora! Quem mora aqui mora em Garanhuns? Mora! Mas onde? Na cidade ou no município de Garanhuns? No município. A cidade é aqui. Ah, peraí, você está me dizendo aqui, então que quem mora aqui mora na zona rural de Garanhuns. Exatamente. Do perímetro urbano para dentro, você tem a zona urbana, que é a cidade, a sede do município. Marcelo, como é que eu sei que ali é a sede? É porque é ali que está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, todo o aparato político-administrativo. Por isso que é a sede do município. Certo? Beleza? Então, nós temos esse critério aqui no Brasil, político-administrativo. Agora, é que uma emenda, eu não sei se foi uma emenda à Constituição, um projeto de lei, estabeleceu um critério quantitativo, que agora você só pode criar um município a partir de tantos mil habitantes. Aqui para a minha região centro-oeste, para o norte, 6 mil habitantes, no mínimo. Se não tiver no mínimo 6 mil habitantes, você não pode criar o município. Certo? Então agora existe um critério quantitativo. Tá bom? Mas como vocês estão vendo, é a divisão político-administrativa, tá? E oficialmente Pernambuco está subdividida em 5 mesorregiões. Agreste Pernambucano, Metropolitana do Recife, São Francisco Pernambucano, Sertão Pernambucano e Zona da Mata Pernambucana. Então são 5 mesorregiões e 19 micro-regiões. Pessoal, com todo respeito, eu não lerei o nome de todas. Elas estão aqui, ó. São 19 micro-regiões. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom?
Beleza? Mas essa é a divisão adotada, político-administrativamente falando, dentro do estado de Pernambuco. Agora, lá dentro, quem é quem? Está aqui, ó. 5 mesorregiões, 5. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 mesorregiões, certo? Lembrando, moçada, que eu sempre falo isso, disciplina mais importante, língua portuguesa, só olhar o prefixo, macro, meso, micro. Então, meso, intermediária, micro, pequenininha, tá bom? Então, são 5 mesorregiões, 19 micro-regiões, certo? Se for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem 19 micro-regiões, certo? Beleza? Muito bem. E 185 municípios. Cara, pra você ter uma ideia, cara, porra, Pernambuco tem 185 municípios, cara. Mato Grosso tem 141. Quer dizer, Mato Grosso é infinitamente maior que Pernambuco, rapaz. Certo? Muito maior. E tem 141 municípios. Cara, Pernambuco inteiro tem 185. Muito fragmentado, político e administrativamente falando. Certo? Beleza? Mas esse é processo de ocupação histórica também, né? Agora, vamos lá. Então, essa é a divisão político-administrativa. Mesorregiões. Quais são? Pessoal, são 5. São Francisco Pernambucano, Sertão Pernambucano, Agreste Pernambucano, Zona da Mata Pernambucana e Região Metropolitana do Recife. Mesorregião Metropolitana do Recife. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Mesorregião do Sertão do São Francisco Pernambucano. Perdão. Tá aqui, é esse vermelho aqui, ó, tá? Ela é formada por 2 micro-regiões e 15 municípios, certo? A principal cidade dessa área é Petrolina. Pessoal, todo mundo sabe que Petrolina está ali na divisa com a Bahia, certo? É Rio São Francisco, do outro lado é Juazeiro. Hoje é um polo muito importante, principalmente pelo desenvolvimento da agricultura irrigada, certo? Beleza? Tem um aeroporto internacional, que é o aeroporto Nilo Coelho, por onde sai boa parte da produção para o mercado externo de fruticultura, tá? Está localizada no centro-sul de Pernambuco e faz divisa com Piauí, Bahia e Alagoas, essa mesorregião. Eu só queria lembrar uma coisa, pessoal, vou falar isso para vocês agora, mas é o seguinte, eu falei que Petrolina é a maior cidade da região, certo? Depois eu posso até tocar nesse ponto novamente, mas é assim. Petrolina está do lado do rio, numa margem do rio, à esquerda, e Juazeiro está na margem direita, do São Francisco. Muito bem. Então, o São Francisco está separando as duas. Apesar do Rio São Francisco estar separando as duas, Juazeiro-Petrolina é o que nós geralmente chamamos de uma conurbação. Nós vamos falar isso em urbanização. É uma conurbação, certo? Que você não tem a união física entre os sítios urbanos, a união espacial entre os dois sítios urbanos, porque o rio está no meio. Mas você tem uma interação sociopolítica, econômica, cultural muito grande entre as duas cidades. Então, é considerado uma conurbação. Só que como é um aglomerado urbano formado por cidades de mais de uma unidade da federação, mais de uma unidade, porque Juazeiro é Bahia, Petrolina é Pernambuco. E ali perto ainda tem outras cidades, Orocó, você entendeu? Está ali perto. Então, eu não posso criar para isso uma região metropolitana, que geralmente é o normal, como a região metropolitana do Recife. Porque região metropolitana é aquele aglomerado urbano formado por cidades de uma única unidade da federação. Ali não, ali você tem cidades da Bahia e cidades de Pernambuco, formando um aglomerado urbano. Então, para isso, existe uma legislação específica, que é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, RIDE. Ou Região Integrada de Desenvolvimento, RIDE. Então, ali, você tem a Região Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina
Urbana Juazeiro. Certo? É uma lei federal criada para isso, aqui nessa área. Certo? Porque você tem um aglomerado urbano formado por cidades de mais de uma unidade da federação separadas pelo Rio São Francisco. Certo? E aqui você tem as principais, as maiores cidades, são 15 municípios, certo? Petrolina, 330 mil habitantes, inegavelmente é a maior delas, tá? Beleza? Então tá aí, ó. Essas aqui são as cidades que formam esse polo, certo? Beleza? Essa mesorregião do São Francisco pernambucano. Aí, além de Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Petrolândia, Cabrobó, Floresta, Itacuruba, tá, e por aí, Belém do São Francisco, pronto. Tudo bem? Beleza. Segunda mesorregião é do Sertão Pernambucano. Pessoal, vocês estão vendo que essa é a mesorregião que pega a maior parte do estado de Pernambuco, certo? Ela é formada por 41 municípios em 4 micro-regiões, certo? Então você tem 4 micro-regiões e 41 municípios, certo? Essa mesorregião é a menos densamente habitada de Pernambuco, ou seja, é que tem a menor quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A menor densidade demográfica está aqui. Porque, obviamente, você está no sertão pernambucano, certo? No semiárido. Tá? Aqui também é. Aqui, grosso modo, tudo isso aqui é sertão. Entendeu? Mas aqui você está na margem do São Francisco, você tem o desenvolvimento de novas atividades econômicas dos últimos tempos. Aqui é o sertãozão mesmo, tá? Do estado de São Francisco. E as maiores cidades dessa região são Serra Talhada, Araripina e Arco Verde, tá? Que estão aqui. Aqui as maiores, são as cidades mais populosas do sertão pernambucano. Lembrando que essa região, a gente vai falar, está ali na região do Araripe, da Chapada do Araripe, é a região que tem muita gipsita, certo? Que é gesso, certo? É uma região, um polo produtor disso aí, tem muita influência na economia de determinadas cidades da região. Então, Serra Talhada, Araripina, Ouricuri, Salgueiro, Afogados de Ingazeira, Tabira, Exu, todas elas pertencem a essa mesorregião, que é a mais extensa do estado de Pernambuco. É a mais extensa, certo? Muito bem. Aí, você tem a mesorregião do Agreste Pernambucano, tá? Ela é formada por 71 municípios distribuídos em 6 micro-regiões. Então você tem 6 micro-regiões. Essa mesorregião abrange 24.400 quilômetros quadrados de Pernambuco, certo? E ela está localizada entre a Zona da Mata e o Recife e o sertão. Certo? Lembrando que tudo isso aqui é sertão, embora isso aqui seja o São Francisco pernambucano. Mas é tudo sertão. Tudo bem? Beleza? E a população é de cerca de 1.800.000 habitantes. 25% da população de Pernambuco está aqui. 1/4 da população do estado. E representa também cerca de 1/4 do território. Tá bom? Agora, aqui você tem as maiores cidades da região, a maior delas é Caruaru, que tem 350 mil habitantes, certo? Está localizada numa região de maior altitude, lá na Borborema. Além dela, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe, Gravatá, Belo Jardim, Pesqueira e por aí vai. Aqui eu coloquei os 30 municípios, as 30 cidades, municípios mais populosos dessa mesorregião. Tá? Lembrando que são 71. Com todo respeito, eu não ia botar aqui o nome de 71 municípios, para saber todos. Eu coloquei os maiores, os principais, certo? E, inegavelmente, aí, Caruaru é a principal cidade. Tá joia? Beleza? Muito bem. Lembrando que o Agreste é uma zona de transição entre a Zona da Mata e o sertão. Tá? Aí, você tem a Zona da Mata Pernambucana.
A mesorregião da Mata Pernambucana, tá? Moçada, essa mesorregião tem 43 municípios, divididos em uma, duas, três micro-regiões, certo? Ela abrange aproximadamente 8.800 quilômetros quadrados, tá? 8.800 do estado de Pernambuco. Lembrando que ela faz limite ao norte com a Paraíba, ao sul com Alagoas, certo? A leste é o Oceano Atlântico e a região metropolitana do Recife, e a oeste aqui é o Agreste. Que é a mesma coisa, perdão, se eu não falei, do Agreste. O Agreste é ao norte Paraíba, ao sul Alagoas. A leste é a zona da mata, a oeste é o sertão, certo? Então, essa mesorregião da zona da mata, você percebe que ela meio que, vamos dizer assim, ela circunda a mesorregião metropolitana do Recife, tá ok? Ela conta com aproximadamente 1.200.000 habitantes, um pouco menos populosa que o Agreste. O Agreste tem uma população maior que a Mata Pernambucana, certo? E um número maior de municípios também, são 71 aqui, 43 na Mata Pernambucana, certo? Lembrando que aí as principais cidades são Vitória de Santo Antão, Carpina, Escada, Palmares, Paudalho, coloquei todas elas aqui. São as principais cidades dessa região, certo? E por último, você tem a mesorregião metropolitana do Recife, certo? Pessoal, a mesorregião metropolitana do Recife, ela é formada por 4 micro-regiões, certo? E 15 municípios, incluindo aí você tem que incluir Fernando de Noronha, a Vila dos Remédios. Fernando de Noronha é um distrito estadual de Pernambuco, porque ele é ultramarino, certo? Ele é ultramarino, tá? É um arquipélago. Então, esse distrito e a Vila dos Remédios, que é o aglomerado urbano lá, entram dentro da mesorregião metropolitana do Recife. Tá ok? Beleza? Então, essa mesorregião, inicialmente, era composta por 9 municípios. O problema é que ela foi se ampliando, certo? Obviamente, processo de crescimento urbano, ela expandiu o perímetro, outros foram se desagregando, e hoje são 15 cidades, municípios, que formam essa mesorregião. Está aqui os 15. Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Fernando Noronha, certo? Que é a Vila dos Remédios entra, o distrito. Goiânia, Igaraçu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata. Beleza? Pessoal, são aproximadamente 4 milhões de habitantes. 4 milhões de habitantes, tá? Numa área muito pequena. Muito pequena. Então, obviamente, essa mesorregião é a região mais populosa e mais densamente povoada do estado de Pernambuco. Obviamente, também é a região mais industrializada, mais urbanizada e que concentra os municípios mais populosos do estado, principalmente Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, certo? Beleza? Esses 3. Tá ok? Aqui eu coloquei também o IDH e o PIB per capita de cada um dos 15 municípios dessa mesorregião. Tá? Beleza? Tudo bem? Então, essa aqui é a menor mesorregião de Pernambuco, mas é a mais populosa, a mais povoada, a mais industrializada, a mais urbanizada do estado. É a que representa a maior parte do produto interno bruto do estado de Pernambuco. Tudo bem? Então, são 5 mesorregiões, são essas 5. Aí, você tem as micro-regiões de Pernambuco. Pessoal, as micro-regiões são essas aqui. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Facilmente identificáveis aqui, de acordo com a cor. Beleza?
tudo bem? De acordo com a cor. Tá joia? Você vai pegando todas as 19 aqui, eu coloquei esse mapa, porque eu não vou pedir, moçada, com todo respeito, para nenhuma pessoa decorar 19 nomes. Tá aqui, ó, Alto Capibaribe, certo? Alto Capibaribe é do lado de cá, o Araripe é aqui, Brejo Pernambucano é para cá, Garanhuns é aqui, beleza? Fernando Noronha tá lá longe, certo? E Itamaracá é aqui no litoral, de Itaparica é aqui na fronteira com a Bahia, Mata Meridional Pernambucana aqui embaixo, Mata Setentrional é aqui em cima, beleza? Médio Capibaribe é aqui, tá? Petrolina aqui, Recife tá lá, região metropolitana, Salgueiro aqui, Sertão do Mochotó aqui, certo? Suape é aqui no litoral também, Vale do Ipanema aqui embaixo, Vale do Ipojuca é para cá, Vale do Pajeú aqui em cima e Vitória do Santo Antão do lado de cá. Pronto, são 19 micro-regiões, certo? Botei todos os nomes aqui. É muito difícil, pessoal, você decorar o nome das 19. Tá? Mas se eu coloquei para você ter alguma noção. Pelo menos você se lembrar que se o cara falar de cidades como Petrolina, Salgueiro, Araripina, certo? Sertão, Garanhuns, Agreste, certo? Goiânia, Itamaracá, aí é Zona da Mata, Recife, Zona da Mata que eu digo é litoral. Não o nome da microrregião, mas litoral. Então, essa noção eu coloquei aqui para que você tenha. Agora, decorar os 19 nomes, muito difícil. Muito difícil. Mas é a divisão político-administrativa adotada no Estado. Certo? Beleza? E aí, além... eu não botei aqui microrregião por município. Não botei. Só coloquei isso aqui. São as mesorregiões eu botei. As principais cidades. As micro, não. Só aqui, como é subdividido e quais são as micro-regiões que você tem no Estado. Agora, além de mesorregiões e micro-regiões, para efeito de planejamento, você tem as regiões de desenvolvimento de Pernambuco. Pessoal, essas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 regiões de desenvolvimento. Então, guarda bem isso. Uma coisa é mesorregião, 5. Outra coisa é microrregião, 19. Outra coisa é região de desenvolvimento, 12. 12, certo? Que são essas 12 aqui. Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste Setentrional, Agreste Central, Agreste Meridional, Sertão do Mochotó, Sertão do Pajeú, Sertão de Itaparica, Sertão Central, Sertão do Araripe, Sertão de São Francisco. Tá? Ou seja, moçada, grosso modo, é assim. Dessa linha preta pra cá, é tudo sertão. Entre essas duas linhas pretas, é Agreste. E aqui, Zona da Mata e região metropolitana do Recife. Aí fica mais fácil visualizar. Certo? Beleza? Então, é assim que Pernambuco está dividido em regiões de desenvolvimento, tá? E aí, eu coloquei para vocês cada uma delas. Região metropolitana do Recife, certo? Tá lá. É formada pelo núcleo oeste-sul, pelo núcleo centro e o núcleo norte. E aqui estão as cidades que estão localizadas em cada uma delas. Beleza? Tudo bem? Aí, você tem a região de desenvolvimento da Mata Sul. E aqui estão todos os municípios que estão dentro dela. Certo? Beleza? Aquela é a região de desenvolvimento da Mata Norte. E aqui, as principais cidades de cada que estão dentro dela. Certo? Esse aqui é o Agreste Meridional. Então, aqui as principais cidades, são 26.
Ali o Agreste Central, aqui as principais cidades, dentro de municípios, né? E o Agreste Setentrional. Beleza? Tudo bem? Do lado de cá vem o sertão. Primeiro o sertão do Mochotó. A principal cidade, acredito, é Arco Verde. E, infelizmente, aqui eu vou falar de Manari, porque Manari, durante muito tempo, carregou um peso muito ruim, né? Se eu não me engano, numa das estatísticas que nós tivemos de divulgação de IDH, Manari apareceu como o pior IDH do Brasil. Hoje esse título pertence a Melgaço, no Pará. Mas na época repercutiu muito negativamente, né? Manari tem o pior IDH do Brasil, certo? Por isso que foram feitos até investimentos na cidade para tentar melhorar tal. Espero que o pessoal lá tenha superado esse estágio, que a vida tenha melhorado para todos os nossos irmãos e irmãs que vivem lá, né? Certo? Aqui você tem o sertão de Itaparica, tá? As principais cidades estão aqui, beleza? Aqui em cima é o sertão do Pajeú, certo? Com as principais cidades localizadas ali. O sertão central, certo? Beleza? Salgueiro, a maior cidade. O sertão do Araripe, ali é Araripina. E, finalmente, o sertão do São Francisco, que aqui é Petrolina, certo? Então, essas são as regiões de desenvolvimento de Pernambuco. Então, vocês me perdoam, é isso que eu tinha para mostrar. Eu não tenho como ficar falando de todas elas, certo? O que produz, tal. Aí é uma pesquisa muito detalhada, vamos tentar falar em economia, aí sim. O que cada região mais produz, qual é a principal fonte de renda, certas características econômicas. Mas aqui a gente está trabalhando com mesorregiões, micro-regiões e regiões de desenvolvimento. É o que está lá dentro do edital. Então eu mostrei para vocês as mesorregiões, que são 5, as principais cidades, certo? Algumas características de cada uma. 19 micro-regiões, que eu não vou pedir para você decorar os 19 nomes, mas é para você ter uma noção de quem é quem. E essas 12 regiões de desenvolvimento que eu coloquei aqui destacadas e as principais cidades de cada uma delas. Certo? Beleza? Eu acho que é o que atende a necessidade, moçada, porque, como eu disse, você vai ficar muito na decoreba e você decorar tudo isso aqui, cara, para mim é humanamente impossível, certo? Obviamente, quem é de Pernambuco tem muito mais familiaridade com isso aqui, óbvio, mas eventualmente, para quem é de fora e está indo para fazer o concurso, eu acredito que isso aqui já é um referencial para você ter alguma informação e se dar bem numa prova, se o cara perguntar alguma coisa específica quanto a esse tópico, tá certo? Beleza, moçada? Pessoal, essa parte de formação territorial e divisão político-administrativa era isso. Aí eu vou entrar na parte de quadro natural primeiro, certo? Depois eu vou para a parte humana e econômica. Tá ok? Moçada, um prazer vê-los aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.